Olá, hoje nós vamos estudar os Salmos 71 a 75, versículos 1 a 3 do Salmo 71. O salmo começa com uma forte declaração de profissão de fé, buscando segurança nas promessas feitas por Deus na aliança. A justiça de Deus é a sua fidelidade para manter suas promessas, e essa é a base da esperança. Versículos 5 e 6. A combinação das palavras mocidade e ventre materno mostra que o salmista tem sido leal ao Senhor Deus durante toda a sua vida. A linguagem usada pelo salmista mostra que ele era agora um homem de certa idade. Ele estava em condições de relembrar a sua vida e ponderar seu relacionamento com Deus. Versículo 7. Aqui o salmista aparentemente apresenta indícios de sofrimento que muitos observadores consideraram ser uma espécie de advertência. Versículos 9 a 11, a fidelidade de Deus ao salmista em sua mocidade deu-lhe confiança para enfrentar a velhice. Porém, ele pede que o Senhor não o rejeite, pois os inimigos do salmista supunham que Deus não lhe dava mais atenção, talvez pela perda de força advinda da idade. Versículos 12 a 16. Os próximos apelos a Deus são para que o Senhor não se ausente e que se apresse em socorrer o salmista. Sob a ameaça daqueles que são descritos como adversários e que procuram o seu mal, o salmista olha para Deus em busca de ajuda. Ele promete manter-se fiel, deixando para o Senhor o momento certo para responder a essas orações. Ele também anseia por compartilhar sua história sobre a justiça de Deus com as outras pessoas e que fará isso na força do Senhor. Versículos 17 a 18. A instrução do Senhor Deus na vida do salmista é transmitida a outras gerações. Isso fazia parte do seu voto ao Senhor por libertá-lo do sofrimento. Era o clamor desesperado do salmista não deixar esta vida até que tivesse feito todo o possível para influenciar outros a seguir a Deus. De fato, ele queria que a sua vida fosse um testemunho tão poderoso em favor de Deus que impactasse muitas pessoas em gerações futuras. Versículos 19 a 20. A justiça de Deus é tão grande que não pode ser contida, se eleva até os céus. Ela desconhece limites. O salmista sabia que a vida é difícil e que Deus não o havia abrigado de toda dificuldade. Ainda assim, ele tinha confiança no livramento de Deus. Versículos 22 a 24. O salmista não apenas anseia pelas alegres canções na adoração, mas também espera falar da justiça do Senhor todo o dia. Agora nós vamos estudar o Salmo 72, versículos 1 e 2 do Salmo 72. Deus, o Rei Divino, é a fonte originária de toda justiça e retidão. Para possuir tais qualidades, o rei humano teria que recebê-las da parte de Deus. Versículos 3 e 4. O rei de Israel devia atuar como representante real do Senhor Deus e corregente do seu reino. Sempre que o rei e o povo fossem obedientes, o Senhor Deus traria paz à terra. Versículos 5 a 7. Essa sessão é uma oração por um reinado que seja abençoado enquanto existir o sol e enquanto durar a lua, ou seja, para sempre. Essa extensão de tempo sugere que este salmo, em última instância, se refere ao Messias. O herdeiro de Davi serve como um representante de Deus ao povo e deve ser temido, ou seja, honrado e obedecido. É claro que isso deveria ajudar os herdeiros de Davi a amarem ser o tipo de pessoa que é uma bênção completa e refrigério para o povo de Deus, tal como a chuva e os aguaceiros eram bênçãos no antigo Israel. Versículos 8 a 11. A bênção deve ultrapassar as fronteiras de Israel. Ao submeter-se ao rei davídico, os reis gentios colocam a si mesmos e aos seus povos sob o domínio de Deus. Tarsis, Sabá e Sebá são exemplos de lugares no mundo conforme os antigos israelitas o conheciam, como partes do mundo que representam o mundo todo. De mar a mar é uma alusão às fronteiras prometidas de Israel em Êxodo 23, versículo 31. Mas a linguagem ultrapassa em muito qualquer realização de qualquer rei de Israel e assim prenuncia o futuro reinado do Messias. Versículos 12 a 14. Necessitado, pobre e aflito são os oprimidos na sociedade, pessoas que mais facilmente são sujeitas à opressão e à violência por parte dos nobres poderosos e senhores regionais. Se um rei fizesse justiça aos pobres, seu reinado seria especialmente abençoado. Versículos 15 a 17. Oração para que o rei seja abençoado com orações e que prospere enquanto a luz do sol brilhar, ou seja, sempre. Com um rei assim, Israel veria suas colheitas e seu povo florescer, e o restante do mundo, de fato, veria conhecer o verdadeiro Deus. Versículo 20. Este comentário provavelmente foi acrescentado como parte da conclusão do livro 2. Ele parece separar os salmos anteriores do agrupamento dos salmos de Asaf, o qual começa com o Salmo 73, mas não implica necessariamente que não haverá mais salmos de Davi no restante do livro de Salmos. Agora nós vamos estudar o Salmo 73, versículos 1 e 2 do Salmo 73. Aquilo que tinha enevoado o coração do salmista e perturbado seu relacionamento com o Senhor fora resolvido. O salmista descreveu a dúvida e o ceticismo com a figura de linguagem de desviar os passos para fora do caminho como seguidor do Senhor Deus. Versículos 3 a 6. A saúde física dos malfeitores e sua aparente liberdade das aflições e preocupações levaram-os a se ensoberbecer e levaram o salmista à tentação de querer invejá-los.
Ter inveja da prosperidade dos ímpios é uma tentação comum quando a justiça de Deus sobre os ímpios é adiada. Um colar significava prestígio e proeminência. Os ímpios usavam sua soberba como símbolo de posição. Eles também não se incomodavam em esconder sua violência maliciosa. Versículos 7 a 9. As palavras olhos e fantasia representam os desejos dos ímpios naquilo que viam e pensavam. Céus é um substituto para o próprio Deus, de sorte que as palavras dos ímpios são contra Deus. A imagem de línguas percorrendo a terra enfatiza ainda mais sua arrogância impetuosa. O discurso insolente dos ímpios pode ser ouvido em qualquer lugar. Versículos 10 a 12. O seu povo pode ser uma referência àqueles que estavam associados a esses ímpios. Embora eles sejam maus, ainda assim o povo ouve o que eles têm para dizer, pois quem se associa com os ímpios bebe tudo que eles declaram. É comum entre os ímpios acreditar que Deus não presta atenção neles nem os pune. Versículos 13 a 15. Lavar as mãos fazia parte de um juramento de inocência. O salmista revela sua perturbação interna, o sentimento de que tem sido inútil praticar a fidelidade. O fiel, durante o dia inteiro, é afligido, em contraste com os arrogantes, que nem são afligidos como os outros homens. Ao mesmo tempo, por ser piedoso, o salmista reconhece que, se tivesse colocado seus sentimentos amargos em palavras, já aí teria traído a geração dos outros filhos de Deus, ou seja, minaria a fé de outras pessoas. Versículos 16 e 17. Os ímpios não tinham problemas, mas as tentativas do salmista para compreender esse fenômeno só lhe acrescentaram problemas. Mas ele entendeu ao entrar no santuário. O salmista pode ter recebido no santuário uma profecia de Deus, pode ter testemunhado uma teofania ou participado de atos rituais. Porém, o que quer que tenha sido, a presença do Senhor Deus no santuário iluminou o salmista. Isso é o que veio a ser a esperança do salmista mais adiante no versículo 28 e parece refletir o princípio de que a proximidade do Senhor Deus, a íntima comunhão com ele provê uma mudança de perspectiva. Versículo 18, há um contraste entre os pés do salmista quase se desviando no versículo 2 e os lugares escorregadios dos ímpios. Versículos 19 a 20. Num instante, indica que, a despeito das aparências, o juízo de Deus sobre os ímpios é certo e rápido. O sonho é equivalente à aparência que enfatiza, como no versículo 19, que a rápida destruição dos ímpios fará com que sua prosperidade anterior pareça um sonho. Versículos 21 e 22. O azedume do salmista aparentemente o cegou e o fez embrutecer como um animal. As emoções negativas bloqueavam os pensamentos sobre Deus e seus caminhos. Versículo 23. Segurar alguém pela mão direita é usado em alguns contextos para se referir à honra e também à direção. Deus está próximo do adorador a fim de aconselhá-lo e guiá-lo. Versículo 24. Alguns afirmam que me recebes na glória se refere a ser honrado, mas é mais provável que se trate de uma referência à glória eterna. Nada romperia a comunhão íntima que o salmista desfrutava com Deus. Versículo 25. Esse versículo fala da grandiosidade de Deus. Quem poderia ser colocado ao lado do Senhor em uma potencial competição no céu ou na terra, que faria o salmista escolher essa pessoa e não o Senhor? Não há quem se possa comparar. Versículo 26. O salmista diz que mesmo após sua morte, Deus o fará viver para sempre. Versículo 27. O resultado do pecado é o afastamento perpétuo de Deus. Versículo 28. Para os que quiserem a comunhão com Deus na terra, haverá a eternidade inteira para estarem na sua presença. Porém, aqui nós já conhecemos o seu amor. Agora nós vamos estudar o Salmo 74. Versículo 1 do Salmo 74. Ovelhas do teu pasto retrata o Senhor Deus como pastor de Israel. E o salmista apelou para esta metáfora a fim de referir-se ao relacionamento entre Deus e o seu povo, a fim de pleitear a restauração. Versículo 2. Ao pedir para o Senhor se lembrar, o salmista indicava aqui mais do que uma memória mental. Ele queria que Deus agisse com base em sua antiga promessa, segundo a aliança, para salvar o seu povo. Versículo 3. Dirige os teus passos significa apressar-se para examinar as ruínas do templo. Os estudiosos entendem que esse salmo se refere à tomada de Jerusalém por Nabucodonosor, quando ele mandou demolir o templo. Se assim for, esse salmo não pode ter sido escrito por Asaf, dado que ele havia falecido centenas de anos antes. Versículo 4. Bramam retrata os inimigos como animais selvagens que entraram no santuário. Provavelmente essas insígnias estão relacionadas às bandeiras usadas em campanhas militares para identificar os exércitos. Os saqueadores haviam hasteado as bandeiras de seus exércitos e de suas religiões pagãs no templo de Deus. Versículos 5 e 6.
O homem com machado retrata uma atividade destrutiva, altamente enérgica, sem consideração ou preocupação. Versículo 7. Morada do teu nome se refere à promessa do Senhor Deus aos israelitas sobre sua presença no meio deles. Nome é usado às vezes para o Senhor Deus e geralmente representa sua presença no meio do seu povo. Versículo 8. A alusão a vários lugares santos na terra provavelmente se refere aos altos, os quais tinham sido abolidos por Josias. Antes, esses lugares provavelmente abrangiam os vários locais em que o santuário esteve localizado, como Siló, Mispa, Betel, Gilgal e, por último, Jerusalém. Versículo 9. O maior temor de todos era de que Deus silenciasse diante da destruição, uma indicação de abandono. Os sinais que as pessoas aparentemente estavam buscando eram aqueles que respondem suas perguntas do tipo por quê e até quando. Versículos 10 e 11. Até quando enfatiza a demora de Deus em intervir. Os adversários são geralmente descritos como zombando e insultando aqueles a quem eles oprimem, que neste caso era a nação de Israel. Colocar a mão direita no seio era um sinal de tolerância, mas retirá-la um sinal de vingança e autodefesa. Versículo 12. A autoridade de Deus foi demonstrada por sua salvação em favor do seu povo. Versículo 13. Monstros marinhos provavelmente se refere às grandes criaturas do mar que eram indomáveis, mas também pode haver alguma ligação com crenças cananitas. Supunha-se que Baal tinha derrotado os mares, representados por monstros de 7 cabeças. Mas em resposta a essa mitologia, o Senhor Deus é descrito como aquele que vence todas essas criaturas pelo seu poder. Versículo 14. Aqui Leviatã representa a mais feroz e poderosa criatura marinha. Não se sabe ao certo se essa criatura pode ser associada a algum animal específico no mundo conhecido, embora as sugestões variem, desde um crocodilo a um dinossauro. Há certamente uma conexão na mitologia cananita que associa essa criatura ao caos. O ponto é que Deus derrotou o caos e o deu por mantimento aos habitantes do deserto, o que pode indicar feras selvagens. Versículo 15. Secar os rios caudalosos pode ser uma referência aos salvadores de Deus no Mar Vermelho ou no Rio Jordão, sendo que o último faz mais sentido para um rio. Versículo 16. O salmista faz uma referência à criação original do sistema solar, bem como ao estabelecimento da ordem e funcionamento solar, obra do quarto dia da criação. Versículo 17. A expressão os limites da terra pode indicar os limites entre a terra e o mar estabelecidos na criação, porém é mais provável referir-se à regularidade das estações, pois a expressão é paralela a verão e inverno. Versículo 19. Pomba era uma ave pura e era usado como um termo de afeição. É usado aqui como designação para Israel. Versículo 20. Lugares tenebrosos da terra pode ser uma metáfora para o mal ou pode se referir a lugares em que os inimigos se escondiam para atacar os desprevenidos. Versículos 21 a 23. O salmista apelou para a aliança divina, sabendo que a paciência de Deus não se exaure, apesar da desobediência. As palavras aflito e necessitado geralmente representam aqueles que são fiéis ao Senhor Deus. Levanta-te é usado para chamar Deus a agir. A causa do Senhor Deus é a causa de Israel, e ele deve agir em favor da sua reputação. Agora nós vamos estudar o Salmo 75. Versículo 1 do Salmo 75. Nome representa a presença do Senhor Deus no meio do seu povo. Maravilhas pode se referir a atos criativos do Senhor Deus ou seus atos redentores em favor do seu povo. Versículo 2. Tempo determinado é um tempo estabelecido e designado. É o tempo de Deus julgar. Deus é organizado em seus atos e tem tempos determinados para as estações, para as festas de Israel e um tempo final em que fará sua justiça ao mundo. Versículo 3. Provavelmente se refere a terremotos que eram ocorrências regulares em Israel e no seu entorno. Mesmo que houvesse um terremoto, Deus proveria a estabilidade. Versículos 4 e 5. Empinar o nariz é se exaltar, é fazer uma demonstração pública de poder. Deus alerta os ímpios para não se exaltarem nem falarem com insolência, pois seria uma arrogância voltada contra o próprio Deus. Versículo 6. Neste versículo há um alerta para se buscar somente a Deus e não acordos políticos com as nações vizinhas. Versículo 7. Deus é o juiz, é uma afirmação de sua soberania e de seu direito de abater e exaltar quem ele quiser. Isso se estende a toda a terra. Versículo 8, cálice descreve o juízo de Deus. Uma vez que se faz referência a todos os ímpios da terra, o juízo de Deus recairá sobre toda a humanidade. Versículos 9 e 10, cada manifestação da intervenção de Deus é júbilo para os fiéis e terror para os infiéis. Nós terminamos aqui o estudo dos Salmos 71 a 75.